eu vou começar aqui mostrando para vocês algumas seringas e vou falando um pouquinho sobre a diluição, tá? Ó, aqui na minha mão eu tenho um frasquinho de toxina botulínica, ó, esse frasco de Botox. O Botox, ele vem um pozinho dentro que a gente quase nem consegue ver, parece que ele vem vazio, ó, parece que ele vem vazio. Esse aqui é um Botox de 100 unidades, tá? Contém 100 unidades. Existem frascos que vêm mais toxina e existem frascos que vêm menos toxina, tá? Existe uma diluição que é Dyspor, que é uma outra tabela, e existe a diluição que é o Botox, que a gente fala que é o seguinte, a cada 50 unidades, essa é a diluição tradicional. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, a cada 50 unidades, ó, o Botox, a cada 50 unidades, a gente coloca 1 ml, tá? Então, eu tenho um frasquinho aqui de 100 unidades. Tá pequeno, faz com uma caneta. Então, se eu for fazer lá 100 unidades, eu vou colocar 2 ml, tá? A gente vai pegar uma seringa, eu posso pegar qual seringa? Qual eu quiser, contanto que você coloque 2 ml. Por exemplo, aqui nessa, ó, nessa, 2 ml, aqui é uma seringa de 10 ml, ó. 10 ml, eu vou colocar aqui, ó, 2 ml. 2 ml, tá vendo? 2 ml, como que eu vou fazer? Eu vou pegar o soro lá, vou puxar, então, por exemplo, eu posso pegar a agulha que eu quiser. Eu vou pegar aqui uma agulha, que é a agulha 18G, ó, que é a rosinha, que ela é mais grossa, só para fazer a diluição, tá? Uma agulha bem grossa. E vou pegar aqui, ó, para representar o café, ó. Então, eu vou pegar 2 ml de café, ó, por isso que a gente chama de prática do café, tá? Tem aqui 2 ml e vou colocar devagarinho. Isso não é uma aula de diluição, tá, pessoal? Então, é só para vocês entenderem como é que a gente vai fazer a contagem, tá? Então, aí aqui eu vou fazer devagarinho, então a gente tem que colocar devagar e vai colocando, e tem um vácuo, a gente tem que tomar vários cuidados, não pode ter bolha, tá? Então, tem várias coisas. E aí você foi lá e a gente colocou 2 ml aqui no frasquinho de toxina, tá? Ó, então, a gente tem lá a diluição, vai fazer toda a homogeneização, tem um certo cuidado que a gente tem que tomar aí na diluição, tá? O que eu quero mostrar primeiramente para vocês é que, ó, se eu quiser fazer uma diluição com essa seringa aqui, ó, se eu quiser colocar 2 ml nesse frasquinho de 100 unidades, ó, eu vou ter que vir aqui, pegar uma vez aqui, ó, com 1 ml, ó, um tantão desse aqui, ó, de 1 ml e jogar aqui dentro, vou colocar para vocês verem, tá? Vamos supor que eu vou lá e vou colocar um frasquinho no frasco aqui, ó. Vou lá e coloco devagarinho, toda aquela questão da diluição, né? Que a gente tem que tomar cuidado, coloca no cantinho aqui do frasco para escorrendo esse líquido, para a gente conseguir fazer uma ativação, homogeneização da toxina botulínica da melhor forma possível, tá? Então, você vai colocando devagar, bem, ó, gota a gota, na parede do frasco, sem ficar mexendo. Você vai lá e coloca. Só que aqui, gente, eu tô colocando o quê? Lembra, sem bolha, tudo mais, né? 1 ml, essa seringa aqui é de 1 ml. Então, eu vou ter que vir aqui e puxar mais 1 ml, tá? Vou puxar mais 1 ml e vou colocar lá mais 1 ml, tá? Só tô ilustrando aqui, porque eu não vou colocar tudo isso dentro do frasco, tá, gente? É só para vocês visualizarem que para cada seringa, ó, eu vou ter que fazer uma certa contagem, né? Então, se são 2 ml, eu tenho que colocar 2 vezes essa seringa toda. Ou, se essa seringa aqui, ó, eu vou vir até o 2, ó, porque aqui tem uma seringa de 10 ml, então eu vou chegar até o 2. Ou se fosse essa aqui, por exemplo, ó, essa aqui é uma seringa de 3 ml, ó. Eu vou ter que colocar até aqui, então, ó, vou vir aqui, puxar até o número 2, ó, até o número 2. E vou lá colocar dentro do frasquinho 2 ml,
Tá bom? Tá bom. Então tá tudo bem. A gente vai diluir essa toxina aqui para 2 ml, porque ela tem 100 unidades. Tá? E aí, como é que a gente vai saber a quantidade de unidades em cada risquinho da seringa? Aí é o problema. Que aí a gente vai precisar usar matemática para isso. Eu vou usar essa agulha aqui para ficar mais fácil de puxar, tá? Você pode usar a agulha que você quiser para puxar a toxina. Então, depois que ela tá lá na sua geladeira, e você vai lá e vai pegar a quantidade de unidades que o seu paciente precisa, você pode usar uma agulha grossona como essa aqui para puxar a toxina, e aí depois você vem com uma agulhinha amarela que é a 30G, troca, né, ó. Puxei, aí eu venho, troco e aplico, certo? Por enquanto, tudo bem, né? Puxo com essa, ou se você quiser puxar com essa mesmo, cuidado você tem que ter, porque se você for puxar com essa aqui, vou lá e vou puxar essas unidades aqui com essa agulha, que é a mesma que eu vou fazer a aplicação, qual vai ser o problema? Ela vai perder o corte, né? Porque de tanto eu ficar aqui entrando, ó, nessa borrachinha, primeiro que vai ser difícil de você puxar, né, ó, porque o que acontece? Você vai puxando até ela vir, ó, ela vai vir bem lento, ó, bem lento, tá vendo? Olha lá, o café vindo. Bem lento. Se você tentar puxar rápido, ó, vai vir ar, tá vendo? Ó, a pressão, ó, vou soltar. Ela volta. E isso não pode acontecer em hipótese nenhuma, tá? Porque a toxina, ela é sensível. Então, eu vou vir puxando, ó, de pouquinho em pouquinho, ó. Puxo, vamos supor que eu quero tantas unidades. A gente ainda não sabe a contagem, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Por que ela tá vindo lento e por que acontece isso de voltar dessa pressão? Porque a agulha é fina. Se eu quiser fazer, ó, por exemplo, se eu quiser fazer isso de uma forma mais rápida, porém não tão rápida para não acabar com a eficácia da toxina, né? Diminuir, na verdade, a eficácia da toxina, eu posso fazer com uma agulha mais grossa. Vocês vão ver como é mais fácil de puxar essa toxina. Ó, entrei com a agulha. Ó. A hora que eu for puxar, ó, ela vem facinho, ó, tá vendo? Ó? Rapidinho eu encho a seringa. E não volta, ó, não tem a pressão. Por isso que eu posso, se você quiser usar uma agulha a mais, não tem problema. Se você quiser usar 2, aí você vai ver de acordo com o que você quer gastar também, tá? Porque é uma agulha a mais, que às vezes nem precisa. Você pode simplesmente puxar com a mesma, tá? Uma outra questão é, por enquanto tudo bem, né? Eu posso puxar com essa agulha, depois que ela tá toda a toxina aqui, eu troco ela e aplico no paciente, tá? Porque você não vai aplicar com essa agulha desse tamanho, né? Essa é a diluição tradicional, tá bom? E essa aqui é uma seringa, gente, ó. Presta atenção em mim agora, porque começa a dar nó na cabeça, hein? Essa é uma seringa de 1 ml, 100 unidades de insulina. Tanto faz quantas unidades de insulina, eu não estou usando insulina, tá? Então, esse número aqui que vocês veem na seringa, ó, esse número aqui, ó, 10, 20, 30, 40, 50, é a contagem de unidade de insulina. Você vai aplicar insulina? Eu não vou, eu vou aplicar Botox. Então, eu não vou usar esse número, tá? Esquece esse número. Se você quiser, vem aqui com uma faca e arranca ele daqui para não te confundir, tá bom? 1 ml, o que eu tenho que ver é o ml. 1 ml nessa seringa. Essa aqui, por exemplo, também tem 1 ml, ó. Você vai ver aqui, ó. 100 unidades de insulina. 1 ml. Tá? Então tem 1 ml. Qual que é a diferença de uma para outra? Essa aqui é uma agulha acoplada, para você diminuir a perda de toxina. Porque olha só onde perde toxina. Vou mostrar aqui para vocês, ó. No canhão. Canhão é isso aqui, ó. Ó, isso aqui é canhão. Fica a unidade aqui. Tá? Às vezes, se você fizer a contagem, por exemplo, para o paciente, ó, essa parte é difícil. Eu vou falar uma vez. Você presta atenção, se você não entender, você volta o vídeo 21 vezes que você vai entender, tá bom?
mas também pode me perguntar. Ó, vamos supor que eu vou lá no frasquinho e vou puxar um tanto de toxina, independente da contagem, tá? Eu tô só falando da perda da toxina. Então, como você como fazer para você não perder a toxina a hora que você for fazer a aplicação? Nem você nem o paciente, porque eu vou mostrar para vocês que tem as duas coisas que podem acontecer. Ou você tá jogando toxina no lixo, ou o paciente tá perdendo essa toxina que ele comprou, tá? Às vezes o paciente comprou lá 10 unidades, você tá puxando 12 unidades, você está aplicando 10 unidades no paciente, 2 você está jogando no lixo, aí é conta no seu bolso, tá? Ou pode acontecer o contrário também, o paciente pega 10 unidades, você puxa 10 unidades e aplica 8, porque 2 ficam presas aqui no canhão. E eu vou mostrar para vocês, tá? Ó, então vamos lá, eu vou pegar uma quantidade de toxina aqui, qualquer uma, tá? Só para vocês entenderem, ó. Vou puxando bem devagar, porque essa agulha é muito fininha. Vou puxando bem devagar, bem devagar. Tomando cuidado, lembra para não fazer bolha. Ó, peguei lá uma quantidade de toxina, tá? Tanto faz, é só para vocês entenderem o que está acontecendo aqui. Eu peguei lá, ó, até os 50. Tá vendo ali, aqui embaixo é 60, eu parei aqui, ó, até 50. E aí eu vou aplicar no paciente, ó. Na verdade, se eu tenho toxina aqui no canhão, ó, tá vendo que tá escurinho aqui no canhão? Eu tenho essa quantidade de toxina aqui, mais essa. Essa quantidade de toxina mais essa. Então, o que eu teria que ter feito? Eu teria que ter feito a contagem, por exemplo, ó, puxando essa toxina do canhão, deixando sem nada no canhão. Ah lá. Agora tá limpo o canhão, tá vendo? O canhão limpo, aí sim eu tenho a contagem exata. Se eu tirar essa agulha aqui, eu continuo tendo essa quantidade que o paciente comprou. Tô com o canhão limpo. Eu venho aqui, coloco essa agulha e vou lá e aplico tudo no paciente, ó. Tô aplicando lá, ó. Venho aqui com o paciente e vou fazer a aplicação dele. Vamos fazer aqui na glabela, vamos fazer aqui no outro ponto da glabela, aí vamos fazer mais nesse outro ponto aqui, vamos fazer a região nasal, vamos fazer aqui a região de depressor de septo, vamos fazer a região aqui de sorriso gengival, só uma demonstração, tá, gente? Ó, vou fazer um pouquinho aqui na testa, ó, mais um pouquinho. Vamos aplicando. Aí você terminou de fazer a aplicação no paciente, ó. Fiz olhos. Ó, fui fazendo a aplicação. Só tô simulando qualquer coisa, gente. Só para vocês entenderem que, ó, acabei com a toxina do paciente, ó. Tá espirrando. Acabei com a toxina do paciente, tá? Pronto. Fiz a toxina dele. Acabou, não acabou? Ó, não tem mais. Ó, vou colocar, ó. Apertei aqui, ó. Acabou, não acabou? Pois é, não acabou não, minha querida. Olha aqui, ó. Tá no canhão. Então, você tinha 50. Só que aí você foi injetando. Tem um pouquinho que ficou aqui ainda. E quanto que ficou? Eu vou puxar aqui pra ver, ó. Puxo o êmbolo pra trás, ó. Ó o tanto que ficou. Três a 4 risquinhos da seringa. Ó, tá vendo? Ó, olha lá. Ó. Esse tanto, quem dessa forma perdeu? Se você puxou 50 com canhão livre, o paciente que perdeu. Faltou aqui um pouquinho para você aplicar nele, que você vai perder, vai jogar essa agulha fora. Agora, se você... Olha só como o profissional pode perder também. Se você foi lá, puxou as unidades lá de toxina.
Não é assim que puxa não, tá, gente? Tô puxando café, não é botox. Ó, você puxou um tanto e ficou no canhão, ó, ficou aqui no canhão. Então, você tem esse tanto de toxina mais a do canhão. Se o paciente comprou esse tanto de toxina, essa do canhão é na sua conta. Se você for lá e vai aplicar no paciente, aplicou tudo lá, aplicou, foi. Cuidado que espirra. Ah lá, tá espirrando ainda. O que acontece? Você aplicou tudo que ele comprou e olha o que ficou aqui. A do canhão. Aí, você vai jogar fora e vai para sua conta. Porque você puxou a do paciente, que foi toda aplicada, mais a do canhão. Ok? Como é que você faz, né? Para você usar essa toxina, vamos supor que você não queira que ninguém perca, né? Nem o paciente, nem o profissional. O ideal é que você faça a contagem somente da seringa, não faça a contagem do canhão, tá? Não faça a contagem do canhão, então o canhão tem que estar vazio na hora da aplicação. E a hora que você for aplicar tudo, vai ficar a que o paciente comprou no canhão. Daí você vai ter que virar assim, ó, de ponta cabeça, ó, puxar ar, para o ar ficar aqui atrás, a toxina continuar no canhão e a força do ar que tá aqui e a toxina que tá aqui, ó, eu consiga tirar essa toxina com esse ar, tá? Qual que é o problema? O problema é que não vai ficar preciso, né? Porque se eu vou lá e faço uma aplicação aqui, ó, de qualquer jeito, por exemplo, ó, olha como é que fica. Tá vendo? Se eu vou lá e faço uma aplicação como deve ser a da toxina botulínica, vou fazer uma aplicação. Venho aqui, coloco uma gotinha, uma outra gotinha, uma outra gotinha. Isso aqui, ó, é o que eu tenho que fazer, conta-gota. Tá? Eu vou na musculatura que eu quero e vou colocando de pouquinho em pouquinho. Porque se eu vir e colocar de qualquer jeito, eu quero aplicar nesse lugar, ó. Coloquei lá, vou aplicar nesse lugar, ó. Quero nesse músculo aqui. Quero nesse músculo aqui, ó. Esse músculo aqui é o ponto que eu tenho que aplicar a toxina, tá? Ó, quero aplicar aqui, certo? Aí eu venho, uma certa angulação, chego nesse músculo e ó, onde foi? Foi no músculo? Não foi, ó, uma gota. O resto foi tudo fora dele. Então, o cuidado que você tem que ter é na aplicação. Então, se ficar aqui no canhão, ó, se você ficar com toxina no canhão, você vira, puxa ar, puxei o ar aqui no êmbolo, ó, puxa um pouquinho, a toxina vai descer, o ar vai subir, aí você vem, coloca lá no músculo que você quer e vai ter que fazer de forma forte. Então tem que ser um músculo onde você não tenha que fazer uma aplicação muito delicada, como por exemplo, depressor de septo nasal, sorriso gengival, depressor do ângulo da boca, tá? Ó. Esses são músculos que você não pode chegar aqui e empurrar com ar, tá? Mas o masseter, por exemplo, ou o músculo frontal, são músculos que você consegue pegar um ponto ou outro aí e empurrar essa toxina. O que eu faço aqui na clínica? Eu não faço nada disso. Nada disso. O que eu faço é compro uma seringa com agulha acoplada. Seringa com agulha acoplada. Ó. Porque daí eu não tenho canhão. A seringa, ó, ela vem daqui, ó. Aliás, a agulha, ela vem daqui até aqui, ó. Que é onde chega o êmbolo, ó. O êmbolo bate na bunda da agulha. Tá? Ó. Pode entrar no músculo? Pode, não tem problema. O problema é que não vai ficar uma toxina específica ali. Não vai ser tão precisa isso. A palavra é precisa que eu queria falar. Não fica preciso. Então tem que ser... Isso se você tiver uma agulha acoplada, tá? Nesse caso aqui, não. Nesse caso, a toxina que você vai perder é só uma gotinha da agulha, ó. É bem pouquinho, tá bom? Bem pouquinho mesmo, que é o que você perde na agulha, que é uma agulha curta aqui. Por isso que é interessante uma agulha curta também, tá bom?
Então, aqui na clínica, qual que é o ruim disso aqui? O que tem de ruim? Ó, primeiro que eu vou perder corte, né? Porque eu vou ter que usar a mesma agulha, é uma agulha acoplada. Então, eu vou ter que usar a mesma agulha para aspirar aqui. Então, eu vou acabar perdendo corte porque eu vou enfiar ela aqui nessa borracha. Tá? Então, perde o corte. Eu prefiro perder o corte do que a toxina. Pergunta pro paciente isso também. Ó, você prefere perder toxina ou você prefere que sinta um pouquinho mais de dor? E aí, desculpa. E aí a gente pode fazer um gelo, tá? Melhor fazer gelo no paciente do que jogar toxina no lixo. Ou fazer uma aplicação não tão precisa, tá? Então eu vou colocar ela aqui, agulha mais fina ainda, às vezes uma 31G, 32, 33 às vezes a gente tem. E vou puxar essa toxina bem devagar, porque ela vem devagar, mais devagar ainda, porque ela tem uma agulha muito fininha. Então, ó, vou vindo, ó. Vou aplicando, aliás, vou puxando. Vou puxando. Puxei lá. Independente da quantidade, tá? Ó, coloquei, peguei lá, ó. Peguei. Ah, peguei lá quantas unidades? Tantas unidades. Vou fazer a aplicação no paciente. Vou lá, fiz a aplicação. E não sei o quê, e não sei o quê. Vamos jogar um pouquinho aqui na Ana. Aqui, ó. Fiz a aplicação. Viu? Fiz a aplicação. Olha o que eu perdi aqui. Ó. É o que fica, não é o que fica aqui, ó. Ó o que eu perdi. Tô puxando aqui, ó. Nada. Olha lá. Nem dá pra ver, ó. Tá vendo, ó? Ó, apertei, ó, não sai nada, ó. Nada. E aí eu puxo de volta pra ver o que eu perdi. Olha lá. Veja com os seus próprios olhos. Nada. Tá vendo? Diferente do canhão que a hora que eu puxei, tinha um monte. Tá? Então você não tem essa perda de toxina. Beleza? Então a gente pode usar a agulha acoplada, se você quiser usar... Lembrando que você não pode pegar, aplicar no paciente e pegar mais botox, tá? Porque tá contaminada a agulha, então você tem que trocar. Ela é mais cara? Ela é mais cara. Enfim, aí você tem que ir pensando nisso tudo, tá? Em valores, em conforto, em perda. Eu acho assim, não dá para nem o paciente, nem o profissional perder com isso, tá? Então é um cuidado aí que a gente precisa ter na hora da aplicação. Tudo bem? Sim. Gente, e aí vamos para a parte mais difícil da aula? Quer dizer, vamos para a parte intermediária da aula, mas é uma parte que dá muito nó. E aí, gente, o que eu quero que vocês aprendam agora é em relação às seringas, ó, de meio ml e 1 ml. Existem várias outras seringas, certo? Eu acabei de mostrar aqui que a agulha aqui não vem acoplada. Existe também uma seringa aqui, ó, de 10 ml, existe a seringa aqui, ó, de 3 ml, são vários os tipos, ó. Tem a resíduo zero, tem a que não é resíduo zero, então a resíduo, não tem uma aqui que não é resíduo zero, mas a que não é resíduo zero não tem isso aqui, ó, tá vendo isso aqui, ó? Ela empurra isso aqui, ó, esse bico. Então você não tem perda, porque existe seringa que não tem nem isso, né? Você não tem a perda do bico, mas aí você tem a perda do canhão. Então são duas coisas que a gente tem que tomar cuidado, ó. Não adianta ser resíduo zero a seringa, resíduo zero quer dizer o quê, ó? Fora o que o êmbolo chega até aqui, ele também empurra o bico, olha lá, ó. Ó. Empurra, 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 empurra. Ó o bico, olha lá o êmbolo aqui, ó, entrando lá no bico, ó. Ó, empurrou, certo? Empurrou. Mas, onde vai ficar a toxina? Onde o bico não chegou. Então, você tem a perda. Quando você tem canhão e quando você tem o bico sem essa pontinha do êmbolo aqui, ó, aí a coisa ficou complicada, hein? Porque daí você tem a perda do canhão e do bico, tá? É isso. E aí, o que a gente usa aqui na clínica? A gente usa essas duas aqui, que são seringas com agulhas acopladas, ó. Ó, seringas com agulhas acopladas. Tá? Uma de meio ml, que é essa aqui,
e outra de 1 ml, que é essa aqui. Agora vamos fazer uma conta aqui, ó, da quantidade de risquinhos na seringa, ó. Então aqui a gente tem uma seringa de 1 ml. Aqui é uma seringa de meio ml. Vocês lembram que eu falei que na diluição, a cada 50, essa tradicional, tá? A cada 50 unidades, eu diluo para 1 ml, certo? Então, na tradicional, a cada 50 unidades, 1 ml. Então, nessa daqui, a gente consegue colocar quantas unidades? A gente consegue colocar 50 unidades. E nessa de meio ml, quanto que cabe? 25 unidades. Certo? E aí, a gente vem dividindo essas 25 unidades que cabe dentro dessa seringa de meio ml, 25 que cabem aqui, dividido pela quantidade de risquinho, pela graduação da seringa. Vamos contar? Vamos contar? Porque eu não sei de cor. Não sei mesmo, tá? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Tem 50 risquinhos aqui, ó. 50 risquinhos. 50. Nessa aqui, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Olha que coisa! Nós temos 50 risquinhos também. 1, 2, 3, 4, 50. 50 tracinhos. Então, eu tenho uma seringa de meio ml que cabe 25 unidades com 50 tracinhos e uma seringa de 1 ml que cabe 50 unidades para 50 tracinhos. É óbvio que cabe mais aqui na de 1 ml e a metade na de meio ml. Então, eu tenho que pegar o que cabe e dividir o que cabe dividido pela quantidade de tracinhos. O que cabe dividido pela quantidade de tracinhos, tá? Eu fazendo essa conta, eu vou descobrir quanto tem em cada risquinho. Vamos fazer? 50 dividido por 50, 1. Então, eu tenho 1 unidade por tracinho. Essa aqui, ó, 25 dividido por 50. 25 dividido por 50. Quanto deu? Meia. Meia unidade por tracinho. Então, às vezes, o senhor sabichão faz a mesma aplicação achando que tem 1 unidade por tracinho. E se você pega aqui, você está acostumado a usar essa aqui, e aí você pega para aplicar essa daqui, você aplica o dobro no paciente, e aí ele comprou somente 50 unidades, você vai lá e aplica 100. Tá? Então, toma cuidado com isso. Você acaba perdendo, ou às vezes o contrário, né? Você está aplicando aqui 1 unidade por tracinho, alguém vem com uma seringa de meio, você vai fazendo por tracinho também, e na verdade tem meia unidade por tracinho. Tá? Essa aqui é a contagem que você tem que fazer. Tem que contar os tracinhos. Eu vou repetir. Presta atenção em mim. Nós sabemos que a diluição tradicional, a cada 50 unidades, eu vou colocar 1 ml, a tradicional.
E eu tenho aqui duas seringas, uma de 1 ml, outra de meio ml. Eu sei que a cada 50 unidades eu tenho 1 ml, então em 1 ml cabem 50 unidades. Então, dentro dessa seringa de 1 ml, cabe 50 unidades. E dentro de uma seringa de meio ml vai caber a metade, 25. E aí eu preciso distribuir, aqui cabe 50, aqui cabe 25. 50 unidades dividido pela quantidade de tracinhos, 25 unidades dividido pela quantidade de tracinhos. As duas seringas, por mais que elas tenham volumes diferentes, a marcação aqui, a graduação está com 50 tracinhos. 1, 2, 3, 4, contei 50. Então, eu pego a quantidade que cabe, dividido pela quantidade de tracinhos, vai me dar quantas unidades por tracinho. Na seringa de 1 ml, 1 unidade por tracinho. Na seringa de meio ml, meia unidade por tracinho. Isso quer dizer que se eu quiser colocar uma unidade nessa seringa de meio ml, se eu quiser andar, aliás, se eu quiser aplicar uma unidade, ó, eu vou ter que andar lá, ó, tá vendo os tracinhos lá, ó? Ó, eu vou ter que andar um e o outro para poder aplicar uma unidade. De novo, vou ter que andar um tracinho meia, mais um tracinho meia. Aí eu apliquei uma unidade. Tá bom? Diferente dessa outra aqui, que eu vou ter que andar aqui, ó, um tracinho, pronto, já foi uma unidade. E o que isso quer dizer? Esse músculo aqui, vamos supor, músculo nasal. Quero fazer uma aplicação nesse nasal aqui. Esse músculo é um músculo que eu avaliei na minha paciente que está um músculo muito forte. Muito forte esse músculo aqui. Só que ele é um músculo pequeno, é um músculo fino, é um músculo que não dá uma ruga tão forte, no caso dessa paciente. Então eu sei que eu não preciso colocar tanta toxina assim para paralisar ele. Então vamos lá, vamos supor que eu vou colocar 3 unidades nesse músculo aqui, ó. 3 unidades porque é o que ele precisa para ser paralisado. Adianta eu colocar 3 unidades nesse músculo masseter de uma pessoa que tem bruxismo? Não, porque é um músculo muito grande, é um músculo muito forte, é um músculo que às vezes está hipertrofiado de tanto você utilizar ele, é um músculo da mastigação, é um músculo forte. Então 3 unidades é muito fraco para esse ponto da masseter, por exemplo. Diferente do depressor do ângulo da boca, que é um músculo que é uma folha de papel fininho, bem superficial, e se você colocar demais, trava demais o sorriso. Diferente do músculo orbicular da boca, onde se eu aplicar demais, também vai acontecer da paciente não conseguir fazer um movimento de beijinho, de canudo, né? De chupar no canudo. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses músculos aqui. Então, eu sei que, vamos supor, o paciente não tenha tanta força aqui, ou então é um músculo que está incomodando muito a paciente, mas é um músculo pequeno, fino, não tem tanto problema. Aliás, não tem tanto problema de hipertrofia, por exemplo. E aí, eu venho aqui e vou colocar 3 unidades. Nessa seringa de meio, ó, nessa seringa de meio, eu vou ter que vir aqui, ó, e vou ter que fazer a contagem assim, ó. Olhar lá, peraí, deixa eu olhar aqui, ó. Meio, ó, um tracinho, meia unidade. Um tracinho, meia unidade. Deu 1. Mais, ó, 1,5. 2, 2,5, 3. Aí eu coloquei 3 unidades nesse músculo nasal. Então eu andei 6 risquinhos para andar para 3 unidades. Se fosse nessa seringa aqui de 1 ml, ó, na seringa de 1 ml, se eu for colocar 3 unidades, ó, eu vou colocar lá um risquinho, mais um risquinho, mais um risquinho. Por quê? Porque é uma unidade cada risquinho que tá cabendo aqui. Vamos fazer um outro teste para vocês entenderem. Aqui, ó, vou aspirar a toxina nessa de 1 ml.
E vou aspirar a toxina aqui, ó, na de meio, tá? Aqui eu vou deixar na marcação 40 de insulina, só para vocês terem uma ideia. Não tem como eu falar que tem a mesma coisa, certo? Essa aqui tem mais, não tem? Ó, eu puxei o mesmo tanto aqui do êmbolo, mas esse aqui é gordinho, esse aqui não. Certo? Então tá. Agora vamos fazer um teste aqui, ó. Eu vou andar com a mesma quantidade aqui, ó. Pera aí, deixa eu fazer certinho aqui. Vou andar com a mesma quantidade de risquinhos, ó. Aqui eu vou andar 4 risquinhos e aqui eu vou andar 4 risquinhos também. Bem devagarinho, ó. A da direita, a gordinha aqui de 1 ml, ó. 1, bem devagarinho. 2, 3, 4, ó. 4 unidades eu coloquei aqui. Agora aqui, ó, eu vou andar 4 risquinhos pra gente ver o tanto que vai sair. Bem devagarinho, ó. 1, 2, 3, 4. Pareceu a mesma quantidade? Não pareceu, né? Que tem mais, né? Que tem o dobro, ó. Por quê? Porque cada risquinho que eu andei aqui tem meia unidade. Cada risquinho que eu andei aqui tem 1 unidade. Então, o volume é maior. Tem mais volume em cada risquinho. Tá vendo que ela é mais gordinha? Tem mais. Tem mais volume em cada risquinho. Então, eu tô tentando falar para vocês que essa contagem, essa regrinha de 3, toda essa matemática que a gente faz para cada seringa, ela é essencial. Você precisa fazer, você precisa saber quantas unidades em cada risquinho. E vou falar mais para vocês. Se eu fizer a diluição seca, tudo isso muda. Por quê? O que vai mudar, ó, da diluição seca? Vai mudar isso aqui, ó. A tradicional, eu estou fazendo a cada 50 ml, ou 50 unidades, 1 ml. A diluição seca, a cada 50 unidades, eu vou colocar meio ml. Para deixá-la mais concentrada. Se eu vou colocar meio ml, vamos para cá. Ó, se eu for colocar meio ml, aqui já não vai mais caber 25, vai caber 50, ó. 50 cabe meio, ó. Aqui, em meio ml, cabe 50. Então, aqui já não é mais 25, é 50. E aqui já não é mais 50, 100. Então, eu tenho que pegar esse 100 aqui e dividir por 50, porque continua com a mesma quantidade de risquinhos. Eu tenho que pegar esse 50 e dividir por 50. E aí, 100 dividido por 50 já não tem mais 1 por risquinho, e sim 2. 50 dividido por 50 risquinhos já não tem mais meio, tem 1. Tá? Essa aqui é da diluição seca. A graduação, os mLs, graduação e ml não muda, porque continua sendo a mesma seringa. A mesma seringa continua. A de meio ml e a de 1 ml. Então, isso é algo que você precisa ter num quadro, ó. Vou deixar aqui, ó. Deixa eu tirar o café. E aí você precisa ter... É verdade, tá? Não é brincadeira, não. Precisa ter num quadro isso aí para vocês, ó. Todo o resumo de diluição e graduação de seringa aqui para vocês, ó. É isso. Tá? E aí, aqui, gente, ó, não esqueça que... Cadê? Aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? Então, tá todo mundo olhando? Tem que ter a minha assinatura.
né, no quadrinho de vocês. Tá? Quem, ó, tá faltando o número 1 aqui, ó. Primeira vez que você desenha. Aqui nós temos uma vesícula. E aqui a gente tem acetilcolina. Essa acetilcolina dentro dessa vesícula, ela tem que vir na fenda sináptica e tem que chegar na musculatura, ó. Não é uma cebola, é um músculo, tá vendo, ó? Um tendão aqui, ó. Independente do músculo, tá? Ó, vesícula sináptica, acetilcolina, ela tem que vir para cá, para a fenda, atravessar essa fenda e chegar nesse músculo. Enfim, a gente tem aqui receptores de acetilcolina e é aqui para sair essa acetilcolina, essa porta aqui de passagem, a gente precisa ter 3 proteínas, que é a sinaptobrevina, a sintacina e a SNAP25. Tem que ter 3 proteínas juntas. O que acontece? Acontece que a toxina botulínica, que vai ser representada aqui em azul, ó, o Botox vem aqui, ó, e vem aqui e faz, entendeu? Ele quebra a SNAP25. Ele quebrando a SNAP25, essa acetilcolina aqui, ela não passa aqui, certo? E aí, as pessoas me... Isso aqui para acontecer, gente, ó, precisa de 15 minutos após a aplicação. Apliquei 15 minutos depois, esse estrago todo foi feito. Vai ter um monte de SNAP25, vai ter um monte de Botox. O que acontece, às vezes, é que a pessoa não coloca a quantidade de Botox suficiente para a quantidade de SNAP25 que a pessoa tem. Então, se o masseter ele tem mais força, ele precisa de mais acetilcolina. Se ele precisa de mais acetilcolina, ele também precisa de mais SNAP25 para passar essa acetilcolina. Se ele é um músculo muito forte, precisa de mais SNAP25, mais acetilcolina, e aí eu coloco um pouquinho Botox, não é um Botox que vai quebrar todas as SNAP25 daqui. Eu preciso ter uma quantidade de Botox necessária. Então, por isso que os músculos mais fracos têm menos e os músculos mais fortes têm mais. Então, eu preciso dosando 1, 2, 3, 5, 10, 15 unidades num ponto só. Então, às vezes, aqui, por exemplo, no nosso John, eu preciso colocar lá 15 unidades nesse ponto. Ó, 15 unidades nesse ponto, mas aqui eu só preciso de 2. Porque é fininho, é um músculo fino, fraco, perto do masseter. Às vezes aqui, no músculo orbicular, ouve o que eu vou falar. Ó, no músculo orbicular, eu preciso colocar um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco aqui. Então, vamos colocar mais ou menos uma média aí de 3 unidades. 3 unidades, 3 unidades, 3 unidades. Mas o músculo dessa paciente, ele é tão largo que às vezes eu tenho que colocar mais um ponto para cá. Por quê? Porque às vezes, como é que eu vou colocar a toxina botulínica aqui? Acabar com as SNAP25 daqui, sendo que aqui não chegou toxina. Ela não sai caminhando, ela até caminha, mas nem tanto, tá? E aí eu preciso fazer um outro ponto aqui. Isso tudo a gente vai ver na palpação, isso a gente fala bastante da palpação. Aí você coloca o dedinho aqui e fala, contrai, né? Faz a força de fechar o olho, com bastante força para fechar o olho. Força para fechar o olho. Vai pedindo força para fechar o olho, força para fechar o olho. Você pode associar o sorriso, você pode ativar os zigomáticos aqui, ó, associando o zigomático para fazer sinergia com o músculo orbicular. Olha aqui para mim, ó. Isso aqui é orbicular, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Orbicular. Agora orbicular zigomático. Agora só zigomático. Que é o que você pede pro paciente fazendo com o seu consultório, né?
Faz o zigomático. Achando que tá orbicular aqui. Não, tá? Eles agem em sinergia. Então, você pega o zigomático e o orbicular. Aí, um ajuda o outro, você vê uma contração máxima do orbicular. Tá? E aí, eu faço a contração máxima do orbicular. Venho aqui e faço a palpação, ó. Vou vendo onde tem, ó. A Ana aqui. Tá aparecendo. Não tem problema. Aí eu vou distribuindo essa toxina. E se por acaso precisar colocar em outros pontos, não existe um ponto padrão, gente. O meu músculo orbicular é diferente do seu, dos pacientes, é tudo diferente. Então, voltando aqui para o que eu estava falando, coloquei lá uma quantidade de Botox para uma quantidade de SNAP-25, então isso vai ser de acordo com a contração da musculatura, hipertrofia, grossura, quantidade de fibras musculares, se é um músculo mais grosso, se é um músculo mais fino, se é um músculo mais fino. Por isso que na testa a gente vai colocando em torno de 3, e uma certa a gente coloca em torno de 5, 7, 10, 15, tá? Então depende da força e depende também da quantidade de fibras, tá? Nem uma coisa, nem só uma coisa e nem só a outra. Tá. Depois de todo esse raciocínio aqui, o Botox foi lá, quebrou a SNAP-25, você colocou a quantidade certa de toxina botulínica para essa SNAP-25 e paralisou. Depois de 15 minutos, quebrou todas as SNAP-25 aqui. Elas ficaram quebradas. Vocês acham que o que é que tem nesse mundo que vai colar essas SNAP-25 aqui, que estão quebradas? Ozônio? Paracetamol? Medicação, como antibiótico, por exemplo, paracetamol, pode evitar do Botox agir na SNAP-25. Né? Então, você pode ter uma eficácia diminuída por causa da medicação. Mas, a partir do momento que a toxina botulínica quebrou essa SNAP-25, não tem o que faça essa SNAP-25 voltar a funcionar. Você tem que ter novas SNAP-25. Você tem que ter uma reestruturação dessa região aqui, que leva um tempo, para que volte a passar a acetilcolina. Tá, e o que faz? Por que o ozônio melhora? Por que a eletroestimulação melhora? Por que a fisioterapia melhora? Né? Volta mais rápido essa musculatura a agir. Porque justamente eu estou dando estímulos, porque justamente eu estou deixando o ambiente favorável para que esse músculo volte a contrair. Então, aumentar metabolismo, carboxiterapia, radiofrequência, exercício, calor, como eu falei, exercício físico, exercício na região, como eletroestimulação, fisioterapia, tratamento, como, por exemplo, para paralisia facial. Tudo isso vai ajudar esse músculo a voltar a agir mais rápido, porque é como se eu estivesse falando assim, pessoal, vamos resolver o problema aqui da SNAP-25? Corpo, resolve esse problema da SNAP-25, olha, eu tô te dando proteínas, eu tô te dando vitaminas, eu tô te dando sangue, eu tô te dando tudo que você precisa, eu tô jogando sangue para a região, carboxiterapia, oxigenação, metabolização, crossfit. Tudo isso vai fazer com que esse músculo acorde mais rápido, porque daí vai voltar a funcionar mais rápido. Tá? Hoje, o que eu tenho para falar para vocês sobre como agir, né? Deu ruim, né? Apliquei num músculo, pegou o outro. O que eu faço? Para acelerar, ó, para acelerar o restabelecimento, estabelecimento da unidade motora, neuromotora. O que a gente tem de melhor que eu vejo, tá? Para o restabelecimento para acelerar esse restabelecimento da unidade motora, o que a gente tem que eu gosto, é o ozônio e fisioterapia. É isso, tá? Para acelerar a volta do funcionamento dessa musculatura.
Eu estou estimulando essa região com a fisioterapia e melhorando toda a região com o ozônio. Pessoal, isso aqui é o que eu acho, tá? O que eu gosto mais, tá? Carbox, laser, radiofrequência, DMAI, tem várias coisas assim que a gente acaba vendo que acelera o metabolismo e aí sim, vai ajudar também, tá? Esses aqui eu tô falando, ó, vou até escrever assim, ó, os top de linha, ó, top, top, tá? Top, os que eu gosto, certo? E aí, para finalizar, gente, eu vou mostrar aqui, ó, algumas coisas em relação à musculatura. Ó. Musculatura do bruxismo, musculatura da cefaleia tensional, relacionada à mastigação, aperto dentário, enfim. A gente tem o músculo temporal e a gente tem o músculo masseter. Músculos fortes, então a gente vai aplicar aí de 5, 7 até 10 unidades por ponto. No músculo temporal, a gente vai sentir a contração e vai colocar em torno de 5, 7 a 10 unidades. No músculo masseter, na parte mais inferior e posterior, a gente vai aplicar de 5, 10 a 15 unidades, que é um músculo mais forte mesmo. Esse músculo aqui, gente, é um músculo risório. Ó, o músculo risório é um músculo que vai trazer o lábio aqui, ó, o sorriso para a lateral, tá? O zigomático maior e menor aqui, ó, ele vai trazer o sorriso para a sua lateral e vai fazer a sua ascensão, ó, ascensão e elevação lateral. Então, o sorriso vem para cá, ó, tá? O risório vem para cá, ó, para a lateral. E ele também tá aqui, ó, grudadinho no masseter. Então, quando for fazer a aplicação, nem aplica tão perto do canto da boca, nem aplica tão perto do masseter, tá? Então, a gente vem no meio do caminho, como é um músculo fininho e não é muito forte, de 2 unidades, 3 unidades. Faz a palpação e aplica. Os outros músculos aqui, que são os elevadores de sorriso, tá? Então, eu falei aqui da lateral risórios, zigomáticos, maior e menor. E aí a gente tem alguns mais profundos aqui, ó. Os mais profundos, a gente tem aqui o levantador do lábio superior. Aqui, ó, levantador do lábio superior, esse do meinho aqui, ó, esse. Aqui mais lateral, levantador do ângulo da boca. Então, o ângulo da boca, lábio superior. E aqui é o lábio superior e asa do nariz. Levantador do lábio superior e da asa do nariz. Levantador do lábio superior. Levantador aqui atrás, ó, do ângulo da boca, atrás do zigomático. Tá? Da boca, a gente tem o orbicular. Que aí a gente já pode pensar também no orbicular dos olhos, que são os 2 músculos aqui esfincterianos, que fazem essa função de, ó, contração esfincteriana, tá? Contra esses elevadores, a gente tem aqui os depressores. Do mesmo jeito que a gente tem o levantador do ângulo da boca, a gente tem o depressor do ângulo da boca. Do mesmo jeito que a gente tem o levantador do lábio superior, a gente tem o depressor do lábio superior. E além desse, a gente também tem o mentual, tá? Um outro músculo aqui, ó, é o músculo depressor do septo nasal, tá? O depressor do septo nasal, junto com os levantadores, eles podem causar um sorriso gengival, que é aquele sorriso que o músculo sobe demais e aparece a gengiva. Então, a gente pode fazer aplicação aqui, ó, de 2 a 3 unidades no depressor e nos levantadores, tá? Você pode começar pertinho da asa do nariz, ou vir um pouquinho mais para a lateral, chegando até o ângulo da boca, se você quiser, tá? Também existem os casos onde você pode aplicar em zigomáticos, tá? Se você quiser trabalhar com a ascensão do sorriso na sua lateral aqui, você pode aplicar tanto aqui ao longo dele, mais próximo da sua inserção, por exemplo, ou também mais próximo da sua origem, tá? Ó, que é o osso zigomático. Cuidado que às vezes, ó, você tá fazendo a aplicação do orbicular, que normalmente a gente coloca de 3 a 4 unidades, 1 ou 2 bandas, né? Depende da largura e da contração da musculatura. Aí você pode vir aqui, e ao invés de acompanhar a curva do orbicular, você desce, pega zigomático e trava o sorriso, tá? Então toma cuidado com isso. Então uma das dicas que eu dou dessa intercorrência é de você acompanhar a curva e separar o movimento da boca com o movimento dos olhos para você analisar melhor esse paciente, tá bom?
Eu estava falando aqui também dos depressores, né? O depressor do ângulo e o depressor do lábio. O depressor do lábio, quando você pega essa musculatura e faz a toxina nele, você acaba não conseguindo mostrar os dentes inferiores quando você sorri. Então o paciente fica com um sorriso assim, ó. Tá? Não consegue mostrar, ó. Ó, isso aqui quem faz, ó. Ó, é o depressor do lábio inferior. E aí você não consegue fazer, ó. Você não consegue mostrar os dentes inferiores. Aí você faz assim. Ó. Não tem isso aqui, ó. Tá? E aí, qual é o cuidado? Porque o paciente não gosta? Olha aqui pra mim. Pro John. Eu quero tirar a ação do músculo depressor do ângulo da boca, sabe a pessoa que fica assim? Triste, sorriso triste. Eu quero soltar aqui. Eu quero que ele pare de funcionar demais, para esse lábio subir. Né? Eu solto ele, esse lábio sobe. Esse ângulo da boca, ele sobe. Só que se você pegar esse aqui junto, aí o paciente não mostra os dentes inferiores. Então, deixa mais para lateral, mais superficial. Tá vendo que ele tá mais superficial que esse outro? Tá passando por cima? Então, eu coloco ele mais na lateral, menos unidades, mais superficial. Tá bom? No músculo mental que dá o queixo celulítico, que puxa o queixo para trás, também envelhece, você vai colocar aí 2 a 3 pontos de 2 a 3 unidades, tá? 2 a 3 pontos de 2 a 3 unidades. A gente também tem a aplicação de toxina botulínica aqui de meia unidade no contorno labial para eversão, né? Para deixar esse lábio um pouquinho mais grosso, a eversão de lábios. Também tem no intramuscular aqui, ó, que aqui a gente faz intradérmico, mais superficial. Aqui no orbicular mesmo, para tirar o código de barra, eu não gosto muito, eu gosto de fazer no contorno, mas a gente pode fazer de 1 a 2 unidades intramuscular no músculo orbicular da boca, tá? Mas o paciente não gosta porque ele não consegue fazer o beijinho, não consegue fazer esse movimento, tá? Então, normalmente ele não gosta. 1, 2 ou 3 unidades no depressor de septo nasal. Aqui, como eu falei, 2 a 3 unidades no nasal. E a gente sobe aqui um pouquinho mais pro terço superior completo, que é onde os pacientes mais procuram. A glabela, que tem o prócero, depressor e corrugador. Então, você tem que analisar aqui 2 unidades mais ou menos no prócero, que faz sinergia aqui com o nasal. O depressor, a gente pode colocar 3 a 5 unidades. O corrugador, 3, 5, até 7 unidades no ponto do corrugador. No músculo frontal, a gente pode distribuir em zigue-zague, por exemplo, sempre lembrando que a gente tem que fazer a palpação para saber onde você vai aplicar. Mas aí você pode colocar de 3, 4 ou até 2 unidades por ponto, tá bom? Então, músculo frontal, prócero, depressor, corrugador, nasal, levantador da asa do nariz e do lábio superior, levantador do lábio superior, levantador do ângulo da boca, zigomático maior e menor, temporal, masseter, risório, depressor do ângulo da boca, depressor do lábio inferior, mentual, orbicular da boca, orbicular dos olhos, tá? Depressor do septo nasal. O que a gente não faz aplicação é esse outro aqui, que tá bem fundo aqui, ó, que é o bucinador, tá? Que a gente não faz essa aplicação. Um outro músculo que tá faltando aqui é o músculo platisma, ó, que ele vem aqui, ele se insere na mandíbula e puxa toda essa pele aqui para baixo, tá? Então a gente pode aplicar também no músculo platisma, que é esse aqui, ó, tá? Ó, tá bom? Certo, gente? Como que você faz para evitar a intercorrência? Primeiro você tem que saber isso aqui, né? Isso tudo que eu falei aqui para vocês, ó, é o que vai evitar você, esse músculo está mais superficial, esse aqui está mais profundo, esse aqui está mais superficial, tem que ser mais para cá. Então, isso você vai te ajudar muito, a anatomia vai te ajudar muito na questão da intercorrência. Outra questão lembra que eu mostrei? Se você está aplicando a toxina botulínica de uma forma muito, muito rápida, muito forte, com muita força, vai vazar a toxina para outra região, tá?
E aí, já falei também da reversão da toxina, como é que a gente faz, né, para voltar essa musculatura a funcionar. E aí eu quero conversar uma coisinha com vocês aqui antes de encerrar essa aula. Primeiro, quero que vocês conversem comigo nos stories, porque a gente quer trazer conteúdo legal para vocês, a gente quer trazer, ajudar vocês na dúvida que vocês têm, tanto o profissional, com muita humildade, tá, gente? O profissional mais básico, o intermediário, mais avançado, a gente pode ir conversando, eu quero trazer novidades para vocês, os congressos, tudo isso que eu posso, o que eu puder ajudar para vocês, eu vou ajudar. A gente tem os cursos presenciais, a gente tem o curso online, a gente tem os encontrinhos, a gente tem vários formatos de curso. Deixamos aí o telefone da Maria para vocês entrarem em contato. E a gente também tem no link da bio, né? Tem um link lá para você entrar para conversar com a gente, tá bom? Essa aula eu vou deixar gravada sim, a gente vai inclusive falar um pouco mais sobre isso mais para frente. Eu sei que vocês amam falar sobre isso, porque essa prática é uma coisa gostosa, né? E é fácil de aprender, então isso eu acho que faz bastante diferença, assim, para o profissional, para a fixação de conteúdo. Então, essa linha de raciocínio que a gente gera aqui não tem preço, tá? É muito, muito legal. E, então, lembrando para vocês acompanharem os stories a respeito de curso íntimo. Então, eu vou aprender a fazer botox em saco escrotal, que é o escrotox, preenchimento peniano, a gente vai ter também bioestimulador de grandes lábios, vai ter preenchimento de grandes lábios, clareamento íntimo, tudo isso no curso agora dessa semana. Então, vou deixar vocês por dentro nos stories, tá? Também vou deixar pesquisas de cidade pra gente ir, vou deixar pesquisas nos grupos. Se você não tá no grupo de WhatsApp, depois entra lá, fala com a gente pra gente colocar você num grupo gratuito, para justamente a gente saber que aulas vocês querem, o que vocês querem saber, o que está em dúvida, o que às vezes está impedindo você de evoluir na sua carreira, o que está impedindo você de dar esse passo na harmonização facial. Eu sei que muita gente tem medo de intercorrência, eu sei que tem muita gente que tem medo e tem insegurança porque é no rosto de uma pessoa, então a gente se sente mais responsável ainda, né, por alguma coisa que possa acontecer. Então fica mais delicado. O rosto, né, é o que, né, as pessoas estão aí, é a primeira visão, né, então tem muita gente que fala do sorriso, mas aí a gente tem um rosto todo para cuidar, que eu acho que a gente tem que ter essa responsabilidade mesmo, mas assim, conforme você vai adquirindo conhecimento, conforme você vai estudando, eu te garanto que você vai ficando mais seguro, te garanto que você vai vendo que não é esse bicho de 7 cabeças. Tá? Então, você só precisa parar, estudar, ter um propósito aí na vida de vocês em relação à parte profissional, se é isso que vocês querem mesmo trabalhar. Então, se vocês precisarem de ajuda, eu tô aqui para ajudar, tá?